Olá, meus queridos alunos, tudo bem, gente? Tudo bom, oitavo ano? Estou de volta, professora Michele. Vamos então rever a matéria hoje sobre regência verbal, regência nominal e crase, porque é a matéria da sua prova, tá? Vamos fazer alguns exercícios, então espero que você me acompanhe. Pega o caderno para a gente poder trabalhar, não deixar nada aí de fora, né? E não deixar de fazer os exercícios, tá bom? Vamos lá então, gente? Primeira coisa que eu quero relembrar com vocês é sobre a regência verbal. Olha só, a regência verbal ela está ligada à transitividade do verbo, tá? Existe um verbo ali que pode exigir ou não preposição, ok? E vai depender também do sentido dele na frase, o significado dele na frase, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o pai assiste o filho, ou seja, o pai vê o filho, né? Assiste o filho, ele vê, ele observa. Repara que nesse momento, assiste aqui, ó, é verbo transitivo direto, tá? Tem um complemento aqui, ó, o filho. Artigo acompanhando substantivo, objeto direto. Agora, olha aqui uma outra frase com a palavra assiste, mas o sentido diferente. Então, olha só. O pai assiste ao filho. Ao já é preposição, né? E aqui não é mais que ele vê o filho, eu fico ali observando. Ele agora presta assistência. Então, ele agora ajuda, auxilia o filho em alguma coisa. Então, nesse caso, mudou o significado. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, ou seja, né? Ele exige uma preposição. Por isso, ao filho. Ao é preposição, tá? Vamos lá. Eu trouxe aqui um trecho de um roteiro do filme O Ano em que os Meus Pais Saíram de Férias. Já viu esse filme? Então, é só o trecho de um roteiro, tá? Então você vai perceber que tem algumas letras em maiúsculas, né? Por quê? Porque é a descrição daquilo que o autor precisa atuar. Por exemplo, mão de homem adulto segura a mão de criança, entendeu? Aí depois que começa então a história, a narrativa aí. Então vamos ver. Mão de homem adulto segura a mão de criança. Pai e filho de mãos dadas enquanto caminham pelo túnel que dá acesso às arquibancadas do estádio. Burburinho de vozes. Torcedores passam a caminho das arquibancadas, todos vestidos com a camisa do uniforme do time do Santos. No Maracanã, Pelé apanha a bola e a posiciona na marca do pênalti. Mauro narra as ações do jogo com grande emoção. Mauro: Pelé vai bater o pênalti, tá? Então ele tá narrando aí, esse Mauro aí que é um personagem da história. Eu quero que você preste atenção aqui nos verbos que estão aí com uma cor mais forte, né? Ó, o dá, tá vendo? Tá com um branquinho mais forte. O passam, ó, tá? Aqui, apanha, ok? São esses verbos aí que a gente vai então trabalhar. Então vamos lá. Identifique a transitividade e os complementos dos verbos destacados no trecho. Eu vou voltar no texto para dar um tempinho de você anotar aí. Então o que você tem que pegar? O verbo e os seus complementos. E aí você classifica. Esse verbo é transitivo direto? Esse verbo é transitivo indireto? Qual é o complemento dele? Entendeu? Então olha aqui, ó. Por exemplo, o verbo dar. Caminham pelo túnel que dá acesso às arquibancadas. Dá o que a quem? Faz a pergunta para você encontrar aí os complementos. Então, se ele tem dois complementos aqui, né? Ele não é somente um verbo transitivo direto. Ele tem os dois complementos. Então, ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto, né? Porque, olha só, ele dá aqui acesso às... Olha a crase aqui. Acesso às arquibancadas, ok? Então, anota aí. O outro verbo que você tem que olhar. Passam. Ó,
torcedores passam a caminho das arquibancadas. Esse passar tem sentido completo? Pensa aí. Se tiver sentido completo, ele vai ser intransitivo, tá? O que é o sentido completo, gente? Não precisa de complemento, ele não exige preposição, ele não exige complemento. Você entende a ação, o que está acontecendo. Você não vai fazer nenhuma perguntinha a ele, o que, de que, tá? Que aqui já está dizendo, ó, torcedores passam, ok? O outro verbo é esse aqui, ó, apanha. Pelé apanha. Apanha o quê? Se apanha aqui não é de levar tapinha, tá apanhando, não. Ele tá pegando alguma coisa, tá? Então, Pelé apanha o quê? A bola, né? Muito bem, tá bom? Então, vamos lá? Vamos ver o que você anotou aí? Se bate, se tá certo com o nosso, ó. O verbo dar é transitivo direto e indireto. Seus complementos são objeto direto, acesso, e o objeto indireto, as arquibancadas do estádio, ok? Anota aí, tá? O verbo apanhar, lembra? É transitivo direto, né? Ele apanha o quê? A bola, tá? E o verbo passar é intransitivo, né? Passam a caminho lá das arquibancadas, tá? Percebeu, gente? Então, é isso. Vamos agora para nossa tirinha do Garfield. Presta atenção aqui. Aqui você está assistindo. Aí o Garfield, né? Ah, se ele pudesse falar. Ele pensa, né? Vamos ler aí o que está escrito aí no balãozinho das nuvens. Sei lá. E aí o dono dele continua. Quem é o apresentador? E ele, sei lá. Qual é o enredo? Estou vendo televisão. Para de me fazer pensar. Por favor, né? Poxa, tá me atrapalhando aqui? Reparou, gente? Essa é a ideia. Olha a primeira pergunta. Por meio do humor, a tira de Garfield faz uma crítica à televisão de modo geral. Que crítica é essa? E aí eu quero novamente lembrar, porque eu já falei sobre isso e toda vez que a gente trabalha a tirinha eu te explico, né? A crítica na tirinha não vai te levar a gargalhadas, não é esse o objetivo, tá? A crítica na tirinha é uma quebra de expectativa, ou seja, aquilo que a gente esperava que seria normal na sequência, ia fechar e finalizar de determinada forma, não, muda, sempre vem algo inesperado, inusitado. Ninguém imaginar que o Garfield, né, poderia estar pensando isso. Porque existe aí implícita uma crítica, sim. Será que a televisão nos permite refletir, pensar? Será que a televisão só nos manipula? Será que o tempo que a gente fica parado ali em frente à televisão, a minha mente não está trabalhando, pensando, ou eu estou vagando, né? Ou eu fico só parado ali olhando aquilo e me deixo levar pelas cenas ou pelas situações que são apresentadas? Então é isso. Ele está fazendo uma crítica justamente a isso, em que a televisão não é um meio, né, que vai te levar a essas reflexões. Não. Ela até te leva a uma acomodação, né? Tanto que ele fica aí deitadão, sei lá. Só tô aqui vendo, sei lá. Tô aqui assistindo. Não é assim? Ou não? Ou depende? Então é isso. Mas o importante é você identificar, né, essa crítica na tirinha, tá? E aí a resposta que eu trouxe, vê se você conseguiu chegar nesse entendimento e escreve a sua crítica, ok? Ó, a fala do gato no último balão dá a entender que assistir à TV e pensar são duas atividades incompatíveis. Imagina, assistir a TV e ficar ali pensando. Não dá, né, gente? É isso que ele tá querendo dizer, né? Então aqui, ó, fica subentendido que a TV
é um meio de comunicação que não estimula o pensamento e a reflexão, tá? Ok? Então, anota aí. Vamos lá? A regência do verbo assistir no primeiro quadrinho está de acordo com a gramática normativa. Por quê? Olha só. Aqui você está assistindo. Será que está certo? Sim, né? Quando esse verbo é usado no sentido de ver e ouvir um espetáculo, um programa, ele tem regência indireta, conforme usado na tirinha a que você está assistindo. Então, tem sim, tá corretinha, tá? E é isso, essa formação mesmo aí, ok? Outro texto para a gente também fazer uma leitura, tá? E vamos trabalhar aí a interpretação e a regência. Olha, a verdade por trás da foto de Einstein, Albert Einstein, né? Você com certeza já viu a foto desse cientista, mostrando a língua. Que cientista? Albert Einstein. Ué, cadê a foto, gente? Ah, olha aí. Já viu essa foto? Então, mas por que será que o cientista tirou a fotografia desse jeito, mostrando a língua, gente? A gente revela. A imagem ela foi clicada em 14 de março de 1951, no seu 72º aniversário. O fotógrafo pediu para que o cientista sorrisse para sair bem na foto, né? E então ele franziu a testa e colocou a língua enorme para fora. Essa imagem acabou ficando muito famosa e conta-se que até Albert Einstein gostou muito dela. Chegou a distribuir cópias entre os amigos, tá? Então fica aí essa curiosidade, né, pra gente. Primeiro, nesse trecho aí, ó, você com certeza já viu a foto de Albert Einstein. Esse verbo vir, ó, já viu, tá? Ele rege o quê? A foto é o complemento do verbo. Então, é um objeto direto. Pegou? Verbo transitivo direto, objeto direto. Foi? Muito bem. 2. Note que a regência do verbo pedir foi transcrita incorretamente na frase a seguir. O fotógrafo pediu para que o cientista sorrisse. Como vai ficar, gente, a alteração necessária aqui? Qual é o verbo? Pensa aí comigo. Pediu, né? Quem pede, pede o quê? Pediu o quê? Então, vai ficar assim, ó. O fotógrafo pediu que o cientista sorrisse. Não precisa dessa preposição para, entendeu? O verbo pedir, tá? Ele te leva diretamente ao seu complemento, ok? Nesse caso aqui nós temos uma oração subordinada, né? Então, anota aí. O fotógrafo pediu que o cientista sorrisse, tá? E não para, ok? O para caberia depois, ó. O fotógrafo pediu que o cientista sorrisse. Para quê? Né? Com qual finalidade ele tem que sorrir? Ah, para tirar uma foto, para guardar de lembrança, entendeu? E aí, gente, observa, ó, olha como eu falei, pra, PRA, é coloquial,
tá? Agora, para é registro formal, ok? Então, vamos separar isso para você entender direitinho, tá? Seguindo aí. 3. Identifique a oração em que a regência do verbo gostar está de acordo com a norma culta. Ó, esta é a foto de que Albert Einstein gostou muito. Esta é a foto que Albert Einstein gostou muito. Esta é a foto em que Albert Einstein gostou muito. O verbo gostar pede preposição? Pensa aí. Quem gosta, gosta de quê, né? Então, ele pede a preposição de. Então, a frase correta é: esta é a foto de que Albert Einstein gostou muito, tá? Primeiro parênteses ali, ok? Escreve aí no caderno as frases, hein, pessoal, tá? Sublinha, marca, circula as preposições, sublinha o verbo. Nós estamos estudando a regência do verbo, ok? 4. Pode-se afirmar, levando-se em consideração a regência, que o verbo gostar, ele é o que então? Se ele obrigatoriamente pede uma preposição, ele é intransitivo, ele é transitivo direto ou ele é transitivo indireto? E aí? Ele é transitivo indireto, tá? Muito bem. Foi? Dá um tempinho aí para você corrigir, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão 5, gente. Assinale a passagem em que a regência do verbo chegar foi feita corretamente. Vamos lá. Chegou de distribuir cópias entre os amigos. Chegou a distribuir cópias entre os amigos. Chegou por distribuir cópias entre os amigos. Eu li, né? Quem estava prestando atenção aí conseguiu pegar. Qual é, então, a preposição adequada que esse verbo pede? Chegou a distribuir cópias, né, gente? Muito bem, tá? A do meio aí, então. Vamos lá, próximo texto. Por que o cachorro é o melhor amigo do homem? E aí, você também acha isso? Os cães, eles gostam de viver em grupo. Mesmo os antepassados selvagens desses bichos viviam em grupos. Protegiam uns aos outros e mostravam sentimentos de lealdade, obediência e carinho, dando lambidas e se encostando nos companheiros para dormir. Eles se adaptaram muito bem ao convívio das pessoas, porque têm uma grande capacidade a aceitar liderança, que no caso dos bichinhos de estimação vem do dono. Além disso, eles são tão adaptáveis quanto os homens, sentindo-se bem em qualquer lugar. No passado, eles foram se aproximando dos humanos e passaram a ser alimentados por eles. Em troca, ofereciam sua proteção e carinho. Então, gente, a partir deste belo texto, vamos para as questões, tá? E aí a questão é importante você escrever, né? Vamos lá. Aponte a frase que foi transcrita incorretamente em relação à regência nominal. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre regência nominal, né? E aqui no seu livro, ó, vamos relembrar? Aqui. Os termos regentes podem ser substantivo, adjetivo, advérbio.
eles exigem um complemento chamado de termo regido, tá? Então, peguei esse trecho aqui para a gente poder relembrar que na regência verbal eu tenho ali elementos relacionados ao verbo. Na regência nominal, nós teremos agora, então, complementos relacionados ao substantivo, ao adjetivo ou ao advérbio, ok? Tá? E aí nós já fizemos, né, esses exercícios. Na página seguinte você tem então, ó, os substantivos e as preposições, né? Os adjetivos também e suas respectivas preposições, tá vendo, ó? Agradável a, equivalente a, tá? Alheio, apto para, favorável a, ok? Prejudicial a, tá? São as preposições, são os termos regidos, né? E as palavras regentes. Temos o advérbio também, tá? Paralelamente a, longe de, perto de, ok? Então aqui eu tenho, tá? Os elementos, os substantivos, adjetivos e advérbios que regem, né? Pedindo aí preposição para seguir então com seus complementos, tá bom? Então vamos voltar aqui no exercício, ó. Aponte a frase que foi transcrita incorretamente em relação à regência nominal. Mesmo os antepassados selvagens desses bichos viviam em grupos. Eles se adaptaram muito bem ao convívio das pessoas e, em troca, ofereciam sua proteção e carinho. Vou dar um tempinho para você pensar e observar essas 3 orações. Vamos lá? Reescreva a frase apontada acima em consonância com a norma culta. Então, essa frase aqui, o que tem de errado nela, gente? Ó, eu convivo das pessoas ou eu convivo com as pessoas? Ah, então a preposição aqui é o com. Eles se adaptaram muito bem ao convívio com as pessoas, tá? Ao convívio com as pessoas. Essa é a forma adequada da regência nominal aí da palavra convívio. Quem convive, convive com alguém, não é isso? O convívio nos permite, né, conviver com alguém. Então é com, tá? E não dá, ok? Muito bem. Próximo. No fragmento, e mostravam sentimentos de lealdade, obediência. O termo regente qual é? Qual é a palavra aí que pede uma preposição? Ó, a preposição tá aqui, de. Então só pode ser sentimentos, né? Sentimentos de, tá? E aí, se você pensar em qualquer outra frase, né, com a palavra sentimentos, você vai ver que realmente cabe uma preposição. Sentimentos de tristeza, de alegria, né, de felicidade, tá? Então, o de, ele cabe aí perfeitamente. Vamos para a questão 4. Daqui a pouco estaremos encerrando. A fim de estabelecer a correta relação de regência nominal, o espaço indicado no texto deve ser preenchido com a preposição. Lembra que lá no texto tem um trechinho para preencher? É justamente o de, tá? Justamente aqui, ó. Tem uma grande capacidade de aceitar, ok? Então, vamos voltar aqui, tá? De, então, é a preposição aceitável lá no texto. Vou dar um tempinho aí para você continuar copiando.
Questão 5. Na passagem, no caso dos bichinhos de estimação, vem do dono o termo dois, que rege o nome caso. Ele é resultado de contração, né? Quando junta ali uma preposição e um artigo. E aí, qual é a preposição e qual é o artigo? Ó, preposição de com o artigo os. Então, formou dois, DOS, tá? Houve uma contração, ok? Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho de crase, né, pessoal? Crase, tá? Então, deixa eu ir lá para a unidade da crase. Deixa eu ver se eu passei muito aqui, né? Para a gente poder... Acho que legal. A gente falar um pouquinho da crase, né? Aqui, ó, no finalzinho tem o resumo, a síntese aí da matéria sobre regência nominal, tá? Aí na unidade 4, a gente já pega a crase e as suas regrinhas. E aí eu trouxe ali nos nossos slides uns exercícios, tá bom? Enquanto isso, a gente vai aqui para o livro pegar as regrinhas da crase, beleza? Então, prepara aí o caderno para a gente poder trabalhar a crase aqui, tá? Só tô passando a nossa página, porque aqui é texto, né? Conto, você já deve ter estudado lá em redação. E eu quero agora aqui pra gente as regras. E aí você também, né, fica ciente de que no seu livro tem as regras. Então, na hora de você estudar, de fazer a prova, você já vai poder saber direitinho onde consultar, né? Aonde você deve, então, estar revendo aí essa matéria para o seu estudo, tá bom? Ok? Então, vamos lá. O texto aqui das bruxas, que nós lemos também, fizemos esse exercício. E agora aqui, ó, primeira coisa a lembrar sobre a crase, né, gente? Ocorre uma fusão. O que é a fusão? O encontro, a união, a junção da preposição com o artigo. Você tem um verbo que obrigatoriamente pede a preposição a, e em seguida você tem um substantivo que vem acompanhado do seu artigo a. Quando eles se encontram, imagina se ficasse assim, bateram a porta. Não dá, né, gente? Então une-se esses dois azinhos e coloca aí o acento grave, tá? Ou acento indicador de crase, beleza? Então, nós temos algumas regrinhas. A crase se usa antes das palavras femininas e não antes das palavras masculinas, tá? É lógico que a gente deve obedecer também à transitividade desse verbo, né? Aí aqui a gente tem algumas regrinhas com relação, ó, tá vendo? Preposição mais o artigo, que é a fusão. Então, você vai encontrar aqui, ó, quando o regente for um verbo transitivo indireto e a palavra regida for uma palavra feminina, entendeu? Quando o regente for um substantivo e o termo regido for uma palavra feminina. Quando o regente for um adjetivo e o termo regido for uma palavra feminina, entendeu? Tá bom? E aqui você tem todos os casos especiais de crase, tá? Vamos lá para o exercício? Então, pega aí, gente, ó, tá na página 114, tá? E aí você tem as crases, você pode dar uma olhadinha, que vai te ajudar também. No exercício, vamos lá. Assinale a alternativa em que a crase foi empregada inadequadamente, olha aí. Está errado. Ele explicou a seu irmão as regras do jogo, fomos à praia naquela tarde, referiu-se à sua família com muito carinho, explicou às alunas as regras gramaticais. Qual é a frase, então, que foi empregada inadequadamente a crase? A letra A. Por quê?
Olha só, seu é pronome possessivo, tá? Então, assim, a regra diz que é facultativo, não deve, né? Você não precisa colocar essa crase aqui antes do pronome possessivo, tá? E nem antes de palavra masculina, ok? Então, tira essa crase daqui. Agora aqui. Acentue as expressões destacadas quando houver necessidade. Ó, ele caminhou até a praia. Será que tem necessidade aqui? Sim, né? Olha aí. Até a. Então, você coloca a crase, tá? Na B. Prometemos às nossas mães não fazer mais aquilo. As nossas mães. Por que colocou aqui? Se nossas também é possessivo. Lembra que eu falei que é facultativo? E mães é feminino, tá? Então, você pode colocar a crase. Na C. Aceitou o trabalho à custa de muita insistência. Então, aqui você também pode colocar nessa expressão aí, à custa, tá? Há 20 minutos. Há 20 minutos você não precisa colocar aceitou o trabalho. Não, desculpa, li errado. Sua casa fica a 20 minutos daqui, tá? Não precisa. Não estou disposto a ceder. Então, também não precisa, tá? Aqui é verbo, ó, ceder. Antes de verbo no infinitivo, também não precisa colocar, não se usa crase, tá? Assinale a alternativa em que a ausência da crase não é aceitável. Estamos à deriva, ó. À deriva, então preciso usar a crase aí. Nas regrinhas da crase, algumas são necessárias. Você tem que usar, tá bom? Ok? Opa! Então é isso, gente. Terminamos mais uma aula, mais exercícios, mais revisão, tá? Continue estudando e eu vou terminando essa aula por aqui, tá bom? Boas notas e bons estudos aí pra vocês, tá? Tchau, gente!